Salmo 50. Faz parte do meu livro Salmos, versão século XXI, da editora Campo das Letras. Sempre percebi, desde há bastantes anos, que os salmos da Bíblia, escritos séculos antes de Jesus, do Evangelho vivo de Deus, que é Jesus o de Nazaré, necessitam de ser evangelizados. E finalmente procurei criar condições pessoais, interiores, para escutar, para me dispor ao Espírito de Jesus e deixar que Ele me trabalhasse de forma a eu, com Ele, trabalharmos os salmos. Para já, este trabalho anda à volta dos primeiros 50. Faltam mais 100, porque a Bíblia tem 150 salmos. Vamos a ver se ainda chegarei a trabalhar os outros 100. Mas é muito difícil, leva bastante tempo reescrever cada salmo com temáticas de hoje, do século XXI, e com linguagem do século XXI. Mantém-se o mesmo número do salmo, mantém-se o mesmo número de versículos, mas o conteúdo é totalmente outro, como verão. Aí vai o Salmo 50. Estou a rezá-lo convosco, todos os povos da terra. Ao início da noite do dia 29 de maio de 2009, nesta casinha de Macieira da Lixa, onde vivo, casinha alugada, onde vivo. A oração do Salmo 50 diz assim: O Senhor Deus dos deuses falou e convocou toda a terra desde o nascente ao poente. O sopro da sua fala levanta-se da banda dos povos que integram o mundo do pobre e do oprimido, o mais apocalíptico e provocador de todos os mundos. É um sopro que vem muitas vezes acompanhado de um tsunami social e político que arrasa à sua passagem as obscenas torres gêmeas das nossas economias e políticas sem justiça. Desde o seu santuário, o mundo do pobre e do oprimido, ele convoca os senhores do templo e do império para o julgar perante os povos da terra. Juntem-se, diz. Juntem-se em redor de mim todos os que me são fiéis, todos os que jamais se venderam por dinheiro. Ai, até os céus estremecem de emoção perante seres humanos que jamais se venderam por dinheiro. Que coisa bela! Escutai, diz o Senhor, escutai, povos todos da terra, sou eu quem vai falar. Eu, o Senhor, vosso Criador e Libertador, vou testemunhar contra os senhores do templo e do império. Quem vos disse que eu gosto de ver sacerdotes organizados em hierarquias à frente de templos sucursais do grande templo? E que faço aliança com os senhores do império? Quem vos disse? Sabei que aos meus olhos o templo e o império materializam o perverso e o mentiroso sobre a terra. Ofereceis-me cultos e ritos em lugar de práticas económicas e políticas feitas de verdade e de justiça.
E depois ainda desencadeais guerras cada vez mais monstruosas, como outras tantas vias para a paz. Abomino os vossos cultos, como abomino as vossas guerras. As vossas orações e missas sem profecia causam-me vômitos. Tendes-me tratado como se eu fosse a mãe do medo e da corrupção, e o pai da mentira e do ódio. Mas eu nada tenho a ver com o Deus ídolo dos vossos templos. Porventura tenho necessidade das vossas missas? E se elas nem a vós tornam mais humanos e sororais fraternos, para que as frequentais? Oferecei-me os vossos corpos e consenti que o meu sopro vos habite e conduza. Em lugar de chamardes uma e outra vez por mim, como fazem os pagãos, experimenta escutar o que o meu espírito criador e libertador anda a querer dizer-vos desde o ventre materno. E aos povos de toda a terra, Deus vivo declara solenemente: por que insistis em correr para os templos? Ainda não sabeis que os templos são covis de ladrões e casas de opressão? Ainda não destes conta de que todos os templos são mentira e que o Deus lá cultuado é o Deus ídolo com que os do império e os sacerdotes pastores vos oprimem e alienam? Não vedes que todos os templos e santuários são outras tantas delegações do grande templo que, juntamente com o império, vos mantém sob tutela e em estado de menoridade? Falais muito em Deus dentro dos templos e multiplicais os cantos de louvor em sua honra, mas ninguém pode interromper o culto e perguntar de que Deus é que ali se fala e a que Deus é que se dirigem os cantos de louvor. As vossas assembleias não me agradam. Juntais-vos em redor de altares do Deus ídolo, que vos rouba a vós e a vez, e despede-vos sempre de mãos vazias. Se quiserdes crescer em ser e liberdade, tereis de renunciar ao templo e ao império. Os dois juntos são o pecado organizado, e quem for por eles permanecerá no pecado. Meditai nisto que vos digo, povos de toda a terra. Se vos criei e libertei para a liberdade, é dentro de vós que eu habito e respiro, não em templos feitos pelo império e pelos sacerdotes. Honra-me quem me escuta no seu íntimo e nos sinais dos tempos, quem se deixa guiar pelo meu sopro criador e libertador e passa a desenvolver comigo práticas económicas e políticas de justiça e de verdade. Práticas económicas e políticas de justiça e de verdade. Amém.